Olá, muito boa noite. Namastê. Espero que vocês estejam bem. Quem está neste momento já a assistir a este direto do encontro de hoje. Hoje é dia 12. Dia 12 de Abril. Muito boa noite. Neste momento em direto, Fernanda. Espero que esteja bem, Fernanda. Obrigado também a Catarina por estar aqui a dar apoio para esta transmissão em direto, ao vivo. Cá estamos nós então para o nosso tema de hoje: relacionamentos. E o que fazer então quando um acorda primeiro? Nós vamos abordar então o tema em mais profundidade, mas antes disso, como já vem sendo habitual e também muito importante para gerar um espaço de uma ambiência mais equânime, aquelas respirações conscientes e profundas. Então vamos a isso. Uma posição de empoderamento, de uma atitude receptiva, mão à cintura, abrir o peito, afastar os ombros para trás, vamos soltá-los, inclinar suavemente o queixo para cima. Inspira profundamente. Mais uma vez, inspira. Mais uma vez. Trazer essa energia à fisicalidade, às mãos, sentir esse calor. E bora lá, vamos a isso. Relacionamentos. Então, o nosso tema de hoje, dia 12 de Abril, é esse tema tão importante que são os relacionamentos. Quando um acorda primeiro. Então, e o que é isso de acordar primeiro? Porque agora no caminho para aqui, a Catarina para se meter comigo, opá, o que é isso de acordar primeiro? Então, se calhar, quem acorda primeiro, obviamente, vai à casa de banho, vai à cozinha preparar o pequeno almoço. Não é bem esse tipo de acordar, não é? Como eventualmente todos vocês devem intuir o que é que estamos aqui a falar, não é? Afinal, o que é isso de acordar primeiro? Acordar para o quê e acordar desde que estado, não é? Estamos aqui a falar de um acordar para um nível de consciência, um estado de consciência diferente, para uma visão diferente, para uma compreensão do relacionamento, dos relacionamentos consigo próprio, porque é desde esse relacionamento individual e intransmissível que os demais surgem. E por vezes uma dinâmica a dois, de casal, nem todos nós despertamos no mesmo nível ou acordamos para formas diferentes de nos perceber a nós ao mesmo nível, no mesmo momento, torna-se desafiante com que a dinâmica de casal, por vezes, funcione ou se mantenha aquela dinâmica de comunicação ou da vontade ou de partilha de vários temas, não é? E então estamos aí a falar desse acordar. Um acordar para uma forma diferente de se ver, de se compreender a si e a partir daí da dinâmica. O quão importante é termos numa ambiência tão importante para as nossas vidas, que é num lar, numa casa, termos alguém ao nosso lado com o qual nós possamos partilhar o que nos vai na mente, na alma e na nossa parte prática da vida, na fisicalidade da vida. Mas, tal como eu já disse há pouco, o mais importante é cada um realmente compreender claramente que o relacionamento mais importante que pode ter na vida é consigo próprio. É assumir a sua responsabilidade e a sua visão de perceber a sua esfera física, a sua esfera mental, a sua esfera emocional e a sua esfera também energética. Esse relacionamento, como é que ele está na tua vida? O relacionamento a dois deve ser um espaço favorável a que haja uma expansão a dois, a um crescimento a dois. E não um espaço onde nós apenas estejamos a coexistir. Deve ser realmente uma plataforma, até sagrada, divina, onde um auxilia o outro e inspira o outro a tornar-se na sua versão melhor. Deve ser uma escada para o divino, uma escada para tu possas alcançar o teu máximo potencial. E por algum motivo é que neste périplo destas sessões que temos feito nas Sementes do Ser, o primeiro vídeo que foi feito foi realmente o lar.
porque é realmente muito importante nós termos em consideração a influência e a importância dessa ambiência, que é talvez a primeira ambiência, a seguir à tua própria ambiência interior que tens contigo, no qual cada um de nós, esteja consciente ou não, é responsável por higienizar o coração, as emoções, clarificar a mente, a mentalidade, perceber quais são as crenças que estão a sabotar, quais são aquelas crenças que eventualmente tu possas colocar em prática para que tu possas desafiar e expandir e assim acederes a outros tipos de resultados. Né? Essa é a primeira ambiência contigo, mas logo a seguir, a ambiência muito importante é o lar. Né? O que não quer dizer que, por exemplo, neste preciso momento, quem está a ver desse lado esteja até a viver sozinho, não tem um companheiro ou companheira, e está em paz, está a sentir-se bem, está a sentir-se pleno nesse relacionamento consigo e está tudo bem, não sente necessidade de ir à procura, apenas está bem consigo. Aquilo que a vida traga, ok, pode trazer, é um acrescento, não é? Mas acima de tudo, como está a ambiência interna de cada um, é importante, mas logo a seguir o lar. E muitas vezes nós estamos num lar, não é? Com alguém ao nosso lado, que não está propriamente em determinado momento das nossas vidas em alinhamento com o nosso próprio momento, porque lá está, cada um de nós é um processo diferente, é uma vida diferente, é uma história diferente e também, tal como no roseiral, cada botão de rosa tem o seu próprio momento para abrir, para despontar, também cada ser humano tem o seu próprio momento para florescer, para acordar para níveis diferentes. Então, uma, um dos motivos uma das importâncias-chave dos relacionamentos é realmente permitir que seja um espaço favorável a uma expansão, a um crescimento, a uma expansão, a um florescer. Florescer. Acontece se um relacionamento não está a fluir, não te está a permitir expandir, florescer, o que é que tende a fazer com que esse ambiente de relação se torne? Em vez de ser um terreno possibilitador para que haja um florescer, uma expansão, torna-se um ambiente que esmorece e que permite antes esmorecer. O que é que acontece, por exemplo, num rio, quando a água está parada, não há fluidez, não há movimento, não há uma dinâmica de seguir com o ritmo natural da vida? A água torna-se opaca, torna-se lamacenta, torna-se um pântano. Então, aquela transparência sagrada da água perde-se, esmorece. Então, como é que está a dinâmica do relacionamento, quem eventualmente está neste momento numa dinâmica de relacionamento a dois? Como é que está esse ambiente? Como é que está essa entidade, essa terceira energia no relacionamento? Porque há uma energia que é de um, há uma energia que é do outro, do companheiro ou da companheira, depois há uma terceira energia que é a dinâmica dessa comunhão a dois. Como é que está essa energia? Está a haver uma evolução, está a haver uma expansão que permite que cada um dos dois também se sinta inspirado a crescer, a desenvolver, a potencializar recursos. Não é? Então, estamos a falar precisamente então desse acordar. Acordar quando um dos dois elementos, uma dinâmica de relacionamento, portanto, a dois, não é? Realmente, em determinado percurso do seu Dharma, do seu caminho, teve méritos, através de experiências passadas, que de alguma forma, naquele momento, permitiu que houvesse um despertar, um tirar camadas de véus, para que se possa dar conta então de si próprio, da sua individualidade. Outro paradigma interessante que nós podemos perceber naquilo que é uma relação saudável, ok, é uma relação que permite uma expansão, um crescimento a dois. Mas muitas vezes aquilo que acontece, em vez de ser uma relação com essa dinâmica, uma relação, muitas vezes nós vivemos e temos, é uma relação.
Relação versus relação. O que é uma relação? É algo que nos preocupa, é algo que nos prende, é algo que, em vez de nos incentivar a ver, a perceber mais além de certo tipo de desafios, nos mantém ali estagnados num certo tipo de dinâmica, num certo tipo de estado de relacionamento. Já vamos falar um pouco disso a seguir, não é? Então, como é que é? Como é que está o relacionamento? Em primeiro lugar, comigo, quais são as partes de mim que eu estou consciente que me compete a mim observar, cuidar, ressignificar. Podemos também, metaforicamente, ou a nível de visual, para uma compreensão diferente. Imaginem que cada um de nós é um elemento individual e intransmissível. É um copo. Um copo. Cada ser humano é um copo. Um recipiente, um copo. Ok? Agora imaginem que alguém na sua vida, na vida que está a viver, ok, antes de se perceber, de despertar que é um copo, que é um recipiente, um potencial para colocar recursos dentro, sejam os recursos a nível de crenças, a nível de mentalidade, a nível de ressignificar experiências do passado, imaginem que cada um de nós se identifica com, vamos pôr aqui conteúdo do copo, vamos pôr aqui pedras, umas mais pequenas, outras maiores. Pronto, vamos ocupar a nossa individualidade com este tipo de relações ou de preocupações, de problemas do cotidiano, coisas para tratar, contas, emprego, enfim, a parte mais tangível da vida, mais prática. E se num estado de consciência que eu viva só está, de alguma forma, preparado para perceber a vida com esses olhos, com essa visão, ok? Não há espaço para nós percebermos que a individualidade que nós somos, o copo que nós somos, há espaço para algo mais. Porque o estado de consciência ou o estado de desperto desse ser, do indivíduo, seja ele masculino ou feminino, só está preparado para perceber ou para ir em direção a este tipo de realidade. Mas o que não quer dizer que nesta realidade não haja espaço para haver outras realidades. Agora imaginem que temos um copo cheio de pedras, ok? Alguns poderão dizer, o copo está cheio. Mas agora imaginem que eu pego num saco de areia e verto a areia para dentro do copo. Por sua vez já está com pedras. A areia não vai transbordar. A areia vai precisamente ocupar todos estes vácuos entre as pedras. Areia cá para dentro. Ou seja, quem acorda para uma forma diferente de se ver a si e de ver a realidade, ok, tem mais espaço para discernir outros elementos que quem só vê pedras não consegue ver. Ainda naquele momento. E está tudo bem, porque cada um de nós, tal como dissemos há pouco, é um caminho único, diferente. Agora vocês dizem-me, agora sim, agora já está cheio o copo. Agora imaginem que nós vertemos para dentro do copo água. A água ainda vai ocupar o espaço entre os grãozinhos de areia. Ou seja, ainda há outro nível de despertar mais além. Quem acorda para esse nível de consciência, quem acede a um estado diferente de ver o que se passa cá embaixo, não é? Outra metáfora é nós subirmos a uma árvore, quem está lá em cima consegue ter uma visão periférica mais alargada do que quem está cá embaixo, junto à base do tronco, não é? Quem acede a um estado elevado de visão consegue perceber, discernir outras soluções, outros caminhos que quem está na base da árvore se calhar vê-se no escuro, não é? Outra questão para reflexão. E agora, se nós, percebendo tudo isto, esvaziarmos o copo.
e percebermos isto que não somos. Percebermos aquilo que nós temos andado a assimilar, a tomar como verdades, como crenças, muitas coisas vindas do comportamento dos pais, da família, da sociedade, da religião, das nossas ambiências, dos nossos patrocinadores externos, sejam eles família, sejam eles amigos, grupo de amigos, a rede de apoio, o network. Qual é a rede de apoio com que tu te apoias? E para fazer o quê? Essa rede de apoio está a validar as tuas necessidades ou está antes a incentivar-te, a desafiar-te a ir mais além? Qual é que é a tua rede de apoio? Okay? Portanto, isso são níveis de acordar, de despertar. Sendo também verdade que quem acorda primeiro tem mais responsabilidade, no sentido de ser mais hábil para responder àquilo que está a acontecer. Quem acorda primeiro, à partida, tem mais espaço para integrar, para compreender, para observar a dinâmica que acontece em si e com o exterior, seja o exterior o local de trabalho, seja o exterior o ambiente familiar, seja o exterior o cônjuge, a pessoa que partilha o caminho a seu lado. Então daí vem outra fase desta apresentação dos relacionamentos, que é realmente o desafio. Os desafios que é quando um acorda primeiro, na dinâmica a dois, no relacionamento a dois, no ambiente. Ok? Então, outra imagem. Ora bem, quem acorda primeiro tem mais espaço para perceber, para discernir coisas que se calhar que ainda está muito retido, muito identificado. Lembram-se, visualizem de novo a imagem do copo, com a parte mais óbvia da vida, com a parte mais prática, se calhar não tem. Move-se mais rápido, consegue ter uma visão diferente das coisas, consegue ter uma atitude compassiva diferente. Imaginem então um caminho a dois, porque um relacionamento é um caminho que é feito a dois, não é? Lado a lado. Vamos ter, por exemplo, a imagem de dois aviões. Perdoem-me a minha fraca capacidade de desenho, mas vou aqui tentar fazer um avião e aqui outro avião. Isto é um elemento do casal. E aqui temos outro elemento do casal, lado a lado, ok? Outro avião. Há harmonia, há alinhamento, porque ambos, numa primeira fase de um relacionamento, eventualmente ainda está tudo muito fresco, nível das emoções, das paixões e tudo, mas à medida que há um partilhar de vidas, ok? É à medida também que quando um tende a ter insights, revelações, compreensões diferentes acerca da sua individualidade, daquilo que está a atuar no seu avião, no seu ambiente. Quando um desperta primeiro, tende a ter uma capacidade maior de se deslocar, tem mais velocidade, tem mais capacidade de mobilidade, de responder em vez de reagir, porque a reação vem a partir do quê? A reação vem a partir de experiências do passado. Mas quando nós muitas vezes conseguimos ressignificar os gatilhos internos que estão a perpetuar o passado, em vez de reagirmos perante certo tipo de contexto ou de pessoa ou de atitude, respondemos de forma diferente. Então, há uma capacidade diferente de se deslocar. Este avião, há mais rapidez. Então tende a haver momentos onde um tende, parece que a ficar para trás, e o outro está a necessitar de ter outro tipo de experiências, está a necessitar de ter outro tipo de ambiências, a necessitar de ter outro tipo de escolhas. E tende a avançar para a frente, enquanto que aquele que está cá atrás fica cá atrás ainda. E tal como um avião ou mesmo um carro, com os aspectos da aerodinâmica, por exemplo, quanto mais rápido o elemento se desloca no espaço, o que é que tende a acontecer? Tende a subir, tende a aceder precisamente a outro espaço de vivência, tende a subir.
E quem então acorda primeiro, ok? Compete-lhe a si, na relação a dois, porque está mais consciente dos mecanismos do aparelho de reduzir a velocidade e baixar a altitude para regressar ao sítio onde está o cônjuge. O sítio de compreensão ou de preparação para receber certo tipo de possibilidades de entender e de poder vir a ser. Tal como nós falamos da imagem do copo, o conteúdo do copo, aquele primeiro relacionamento que falámos no início, convida cada um de nós a dar-se conta daquilo que está a acontecer cá dentro, das suas esferas mental, emocional, respiratória. Tal como já falámos também, creio que talvez não aqui a nível da comunidade de sementes do ser, já não me recordo se falámos nisso ou não. Como é que está o conteúdo do teu avião? Quais são os passageiros que lá estão dentro? Como é que está o ambiente? Como é que está o ruído? Qual é a carga que tu transportas no teu avião? Porque toda essa ambiência interna que te compete a ti exclusivamente tratar, observar, compete a ti observar o conteúdo do avião. Para já, há algum comandante no avião? Então é importante nós percebermos, ok, por onde é que nós estamos a ir? Qual é que é a voz de comando dentro do avião? Se não há algum hacker que eventualmente entre por dentro do teu sistema, dentro do circuito de piloto automático e esteja, pensamos que estejamos a seguir a nossa vida, mas estamos apenas a repetir vidas que se calhar outros nos impuseram para nós. O que é que comanda a tua vida? Qual é a voz de comando? E assim que há uma voz de comando, ok, olhar lá para trás, perceberes que, ok, estás no leme do teu avião, ok? E compete agora a ti perceberes o que é que estás a levar contigo, qual é o tipo de passageiros, o tipo de bagagem. Não é? Porque conforme seja esse teu relacionamento contigo, essa tua ambiência dentro do avião, tu vais sentir mais ou menos peso, tu vais sentir mais ou menos distrações, tu vais perceber mais ou menos silêncio para poderes olhar para o painel dos comandos, onde são aquelas luzinhas todas. Para poderes, uma vez que tu vejas as luzes, perceber, espera lá, o que é que isto que eu estou aqui a sentir me está a mostrar de mim? O que é que eu tenho que ressignificar com isto? Porque uma vez mudado o teu ambiente interno, dentro do teu avião, tu vais estar a emanar outro tipo de energia à tua volta. Tu vais estar mais ou menos habilitado para, tal como a pessoa que está ao teu lado te mostra que é possível outro tipo de visão, ok? Tu vais dar-te conta que com menos carga, com outro tipo de controle sobre todos os aparelhos que estão à tua disposição, ok? Tu vais poder também, aos poucos, gradualmente, porque tens até um grande exemplo ao teu lado, que te inspira, que te mostra o caminho, a fazer o mesmo. Mas isso não nos compete a nós controlar, porque isso não seria uma forma de amor. Isso seria mais o querermos mudar o outro, seria mais uma forma de manipulação. Então entramos aí num domínio que realmente somos convidados a abordar o quê? Tipos de relacionamento. Sendo que é importante, e mais uma vez friso, cada um estar consciente no tipo de relação que tem consigo. Há um texto, uma história que se inspira numa história dos textos védicos do Oriente, os Puranas. Puranas são textos espirituais do Oriente. E esse verso retrata muito bem a importância que é um estarmos em união conosco. Shiva, quando está com Shakti, Shiva com Shakti está em plenitude. E vice-versa também é verdade. Shakti com Shiva está em plenitude.
Shiva sem Shakti é incompleto. E cada um de nós tem essas componentes, Shiva e Shakti. Então, Shiva corresponde ao quê? No domínio do ser humano. Shiva corresponde precisamente, não sei se ver bem a imagem, sim. Shiva corresponde à mente, ao discernimento. Shakti, energia feminina, Shakti corresponde às emoções. Nós só podemos estar em plenitude, só podemos ser completos, quando o pensamento se aprofunda na emoção, a tal inteligência cardíaca, levarmos um discernimento às nossas emoções, porque as nossas emoções são o combustível da nossa vida. Quando Shiva e Shakti estão juntos, há plenitude, há o indivisível, há há a experiência do há mente e emoções em casamento, em matrimónio. Há essa inteligência emocional que permite que o avião se desloque com outro tipo de capacidade, tanto em nível de rapidez, de recuar, de subir, de baixar, há mais mobilidade. Então, novamente frisamos a importância de nós percebermos como é que nós estamos plenos connosco próprios, em primeiro lugar. Não é? Se já nos sentimos inteiros, ou se procuramos pôr partes nós no outro. Há aquela expressão muito conhecida, vou à procura da minha cara a metade. Não é? E muitas vezes nós procuramos a nossa cara a metade, não é? A partir das nossas necessidades, das nossas necessidades até de fuga de nós próprios, no qual muitas vezes nós vamos encontrar no outro lado, precisamente também outro ser, também com algum tipo de características ainda por resolver e sanar dentro de si, que encontra naquele preciso momento, naquela altura, naquele contexto ideal, precisamente o par perfeito para jogar ping-pong contigo. E ambos se percebem num determinado ponto emaranhados num ciclo vicioso de dependências emocionais. Então, tudo depende da forma como cada um também se percebe consigo. E isso, esse relacionamento consigo, compete-nos a cada um de nós. Nós não podemos mudar o outro, mas também, de certa forma, não podemos impedir ou atrasar a nossa própria evolução, o nosso próprio desenvolvimento, por medo. Por medo daquilo que o outro, ou quem está ao nosso lado, possa pensar, ou com medo do julgamento, ou com medo de repente não correspondermos às expectativas do outro lado. É realmente um desafio. Isso do relacionamento, quando há um despertar numa das partes e o outro lado ainda não está propriamente disponível para isso. Então, mas vamos voltar aqui à necessidade e à importância de cada um se perceber já pleno, inteiro consigo próprio. Porque a dinâmica de um relacionamento é multiplicar, é expandir, é fazer transbordar ainda mais aquilo que cada um já é. Fazer multiplicar. Mas há relacionamentos que, em vez de multiplicar, dividem. Há relacionamentos que, em vez de multiplicar, diminuem. E há fatores que fazem com que cada um dos elementos, estando mais ou menos pleno dentro de si, faça com que aquela terceira energia da dinâmica do relacionamento, a terceira dinâmica, não é? Também esteja mais ou menos tida em consideração. Então, se uma pessoa procura algo ou alguém fora de si próprio para se sentir mais confortável, ou mais preenchido, ou mais realizado, não é? Sei lá. Isso também pode corresponder a que dentro de si haja fatores
fazem com que, em vez de se sentir pleno, a pessoa não esteja propriamente a nível do alto valor, do valor próprio, em vez de ser um 1 a viver a vida, é um 0,5 a viver a vida. Um relacionamento, lembrem-se, é multiplicar. É multiplicar. O ideal seria um, viver a vida, e a dois, encontrar outro, também uno, e viver um vezes um é igual a um. Já aqui falámos disto, creio que numa das sessões, não sei já qual é que foi o tema, talvez da. Ah, não me recordo. Identidade. Identidade. Acho que foi por aí. Logo o primeiro tema do programa 7x7. Agora imaginem um elemento que eventualmente ainda tem coisas por perceber dentro da sua individualidade para além das pedras e é um 0,5. E por sua vez, vamos supor que encontra a sua cara metade, outro 0,5. Encontra a sua cara metade. Ah, a minha cara metade, finalmente encontrei-a. Agora sim, sou completo. Mas na dinâmica da energia, da expansão, da fluidez, 0,5 vezes 0,5, a matemática não engana, 0,25. O relacionamento, a energia do relacionamento ainda cai mais. Em vez de multiplicar, em vez de se manter una, indivisível, em vez de haver foco, uma só direção. Então, isto é a importância que é de cada um trabalhar sobre si próprio, ok? E perceber que, estando um, eventualmente encontrando outro, um, mantém-se a energia indivisível que permite que haja uma expansão, uma compreensão. Claro que também pode acontecer o quê? Alguém sentir-se incompleto, de uma forma mais ou menos consciente, encontrar outra pessoa individual, fica igual. 0,5? É, não é? Este um aqui é que se lasca. E então vem agora a parte dos tipos de relacionamento. Há códigos na Bíblia que falam nesta dinâmica. Há um código, por exemplo, em Efésios que diz: Homem, ama a tua mulher como Cristo amou a Igreja e se entregou a ela. A Igreja é a verdade, a palavra dele, do Pai, não a Igreja tal como agora as religiões as pintam. Homem, ama a mulher tal como Cristo amou e se entregou a si mesmo à Igreja. Aquela energia do um, porque é essa energia que deve nortear a dinâmica dos dois. Também podemos encontrar um código na Bíblia, em Provérbios: a mulher sábia edifica a casa, a tola faz a casa desmoronar com as próprias mãos. Portanto, tanto há responsabilidade da parte do homem como da parte da mulher. Ahm, níveis ou tipos de relacionamento. Há relacionamento, por exemplo, de dependência, no qual um sente que precisa do outro para ser feliz.
para se sentir vivo, para se sentir com um sentido da vida. Eu sem o outro nada sou. Sentimento de dependência, no qual há muito apego, no qual há uma, sabem aquelas pizzas? Agora vem uma imagem de uma pizza com muito queijo e a gente tira uma fatia da pizza e o queijo está ali colado, aquela cola, queijo. Há muito apego, há muito sentimento de posse, há muito sentimento de necessidade. Eu preciso, eu preciso. É um sentimento de dependência. João precisa da Maria para ser feliz. João sem a Maria não é ninguém, segundo ele acredita, ao santo. João sem Maria não tem estímulo ou energia para fazer coisa alguma. Sentimento de dependência. Outro tipo de relacionamento é um relacionamento de codependência. Este tipo de relacionamento é onde um acredita que precisa de dar ao outro coisas que o outro precisa que o outro lhe dê para serem validadas nele, segundo a sua ótica. Eu sentir que preciso dar ao outro para que o outro esteja em segurança, seja dar em que sentido for. E o outro estar à espera de receber para perpetuar aquela sua personalidade, aquela sua crença. Esta forma de relacionamento vem muito metaforicamente daquela imagem de uma cobra que apanha um sapo e quer comer o sapo. Mas a cobra não tem a boca suficientemente grande para engolir o sapo. E o sapo não tem força suficiente para se libertar da boca da cobra. Então fica ali uma prisão. Isto é um relacionamento de codependência. Pois, outro tipo de relacionamento, vamos só equacionar estes três, interdependência. No relacionamento da interdependência, cada um assume por si mesmo a sua responsabilidade de ser pleno, de ser feliz e partilha-se com o outro. Um inspira o outro também a fazer o mesmo. Há um caminho lado a lado, mas no qual cada um assume a sua responsabilidade de estar bem consigo para, consequente e naturalmente, poder estar bem na energia com o outro. A três. Neste tipo, eu preciso que tu cuides de mim. Neste tipo, eu vou cuidar de ti e tu cuidas de mim. Neste tipo de relacionamento, eu cuido de mim para ti. Há toda uma dinâmica diferente a acontecer nestes três tipos de relacionamento. Agora, a questão é: como é que está o meu relacionamento comigo? Como é que está o meu avião? Ahm, como é que está a dinâmica do meu relacionamento com o outro? Já falámos um pouco dos desafios, já falámos um pouco das dinâmicas que podem ou não estar a acontecer no ambiente a dois. Vamos agora falar um pouco então naquilo que há a fazer. Soluções. Um código na Bíblia também, por acaso há bocado comentei contigo, ah, do livro Amós. Eu desconhecia esse evangelho, ou esse profeta, que diz, andarão dois juntos, caminharão dois juntos, se não estiverem em acordo. É preciso que haja, eventualmente,
uma permissão ou uma submissão de uma das partes para que haja ali, às vezes, não uma vivência, mas uma coexistência. Às vezes, muitos de nós mantemos-nos enclausurados numa situação porque tememos algo, pelo menos aquilo que nós já conhecemos, por muito sofrimento que nos possa gerar. E quando falo de sofrimento, o sofrimento é muitas vezes a nível subtil, a nível emocional, até a nível espiritual. Há como se fosse uma necessidade de algo mais, e muitas vezes nós nem sabemos muito bem explicar o quê. Mas muitas vezes num jogo, numa dinâmica a dois, não há espaço para termos certo tipo de conversas, porque sentimos que o outro lado não está receptivo, ainda não está no seu momento para escutar certo tipo de perguntas, de respostas, não é? Então, três tipos três soluções para esta dinâmica. Três soluções para um relacionamento onde um acorda primeiro. Bom, a primeira da solução, tal como eu disse há pouco, quem acorda primeiro é mais responsável, tem mais habilidade para responder, porque também percebe que o outro tem o seu momento. Então, a primeira solução é colocarmos em prática a paciência. E a paciência não implica nós abafarmos a nossa voz. A paciência é apenas uma consequência natural de compreenderes que cada um tem o seu tempo para acordar. Cada um tem o seu tempo para acordar. E é compreenderes também que com a tua simples presença, com o facto de tu estares a viver a tua verdade, já estás a emanar ou a ser o exemplo para quem está ao teu lado de algo diferente. Para que com esse espelho, que o outro lado tem acerca de ti, também se sinta inspirado aos poucos a que dentro do seu avião se dê conta daquilo que lá vai dentro. Porque tu inspiras quem está ao teu lado a fazê-lo, que é possível fazê-lo. Tu inspiras com o teu exemplo e não com aquilo que tu apregoas, com aquilo que tu queres à força com que o outro engula. Com o teu exemplo, com a tua paciência. De novo, se nós estamos numa esfera a dois e se nos sentimos frustrados porque o outro lado não nos acompanha, isso pode ser o indicador que há alguma parte de ti que necessite de uma clareza diferente. Isso mostra que há um aspecto teu que não está ainda assim tão iluminado como tu acreditas que possa estar. Hum? E então aí entra a paciência. Mas também estás com os níveis de atenção alerta para perceberes se a dinâmica, ok, tem potencial para se desabrochar para outro ambiente de comunicação ou não. E é aí então que entra a segunda solução. Primeira solução, paciência. Sem abafar a tua voz, ok? Mas dares e manteres e cultivares o espaço necessário para que o outro lado, no seu momento, também se sinta inspirado a abrir-se, a tornar-se receptivo a uma visão diferente, a um despertar diferente, a um estar diferente. Porque para cada despertar, há um estar diferente logo a seguir. É uma consequência. Ok. Segunda solução. Comunicação. Barra. Partilha. Barra. Acordo. 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 O que é comunicação? O que é partilha? Bom, uma vez que há abertura, espaço para o diálogo, e às vezes até chegamos a momentos tão críticos de termos que desabafar, que nós
Muitas vezes, aquelas conversas que nós tememos ter, chega um momento que nós temos que ter, porque já está a ser demasiado sufocante para nós abafarmos vozes. Então, é essencial, dentro do lar, haver esse ambiente propício a que haja uma comunicação, porque se não houver dentro do lar, nós tendemos a ir à procura dele onde? Tem que haver esse ambiente de ser possível falarmos de tudo, daquilo que cada um quer que seja, sente que é impactante e importante para si. Dentro do lar, essa, lembrem-se, é a ambiência das ambiências externas. É dentro do lar que o jardim ou tende a florescer, ou a estagnar, ou a esmorecer. E aquilo que estagna tende a morrer. Tal como a chama de uma fogueira. Se nós não a alimentamos, a chama tende a extinguir-se. Então, é importante haver um acordo no qual cada um se permita falar daquilo que o preocupa, aquilo que gera angústia, aquilo que gera sentimentos olha, porque é que isto é assim, porque é que isto não pode ser assim, mas repara, esta forma de ver e tal, haver espaço para a comunicação, haver realmente uma capacidade de vulnerabilidade de cada um para si, para se partilhar com o outro, sem sentir do outro lado o julgamento, sentir acolhido. Mesmo que às vezes nós não saibamos aquilo que há a dizer, do simples facto de cada um permitir-se escutar, permite com que o outro lado possa sentir-se que não havia motivo para manter aquilo só para si. Pode dar, pode partilhar, pode verbalizar, pode exteriorizar, para estar cá para fora, em vez de manter aquilo ali preso, estagnado. Não é? E talvez com essa simples partilha nós iremos suscitar do outro lado também uma genuína e sincera vontade de se querer aprofundar ao seu ritmo em certo tipo de temática. E isso vai tudo depois suscitar um outro nível de relacionamento dentro de casa, do lar, que se vai transbordar naturalmente para outros membros da família, para outros membros da rua, para outros membros do local de trabalho, porque há uma energia que está ali a ser partilhada num ambiente a dois. Cada um dos elementos sabe que é possível. O lar inspira, fortalece, cultiva, expande. Hum? Se eventualmente esta segunda solução não resultar, bom, aí, após uma reflexão profunda, após uma análise, e isto é sempre a última das soluções, não é? Tem que acontecer, eventualmente, em determinado ponto, uma ruptura. Uma ruptura. Uma ruptura compreensiva, amorosa, sem mágoa, sem rancor. Tem que haver uma capacidade de abrir mão. Porque quem realmente te ama ou gosta de ti, não é? Não te retém, antes te liberta, antes te impulsiona. Isso é o amor incondicional. Isso é realmente o amor. Não é? Mas antes de chegarmos a este ponto, é importante nós realmente termos em consideração, primeiro, como é que está o nosso ambiente? Será que eu estou a projetar para o outro as minhas próprias necessidades e projeções? O que é que eu estou, qual é que é a minha responsabilidade dentro daquilo que eu me queixo? O que é que aquilo que está a acontecer à minha volta com o outro reflete acerca de mim? Porque lembrem-se, se há uma grande professora ou escada para atingirmos estádios elevados de consciência, é um relacionamento amoroso. Porque é o relacionamento dos relacionamentos onde nós nos desnudamos. É uma dádiva. E muitos de nós, aquilo que tendemos a fazer é, quando as coisas começam a correr menos bem, descartamos o relacionamento. E vamos à procura do mesmo estímulo que nos conduziu a essa pessoa, noutra pessoa. E aquilo que então tende a mover no relacionamento é apenas a emoção, é apenas a paixão. E a paixão é transitória, é efêmera. Um relacionamento verdadeiro não deve ser também, é verdade, a emoção. Não deve ser apenas a emoção a manter, a cultivar, mas a consciência também. Essa energia, essa esfera, essa visão, essa verdade.
essa igreja, essa luz, de novo, o relacionamento verdadeiro não deve ser apenas a emoção a manter, a conduzir, mas a consciência. Isso é um código muito importante. O relacionamento verdadeiro não deve ser apenas a emoção a conduzir, mas a consciência. Por isso, esta terceira solução, se as anteriores não. Se percebemos que realmente o relacionamento não tem mais espaço para que possamos respirar e permitir que haja uma expansão, ok? Chegará a um ponto onde tem que haver uma ruptura, onde sabemos que eventualmente cada um já cumpriu o seu papel naquele momento para o outro. Né? E creio que de uma forma geral abordamos os temas. O tema de hoje. O que fazer então quando um acorda primeiro? Temos aqui estas soluções, mas também temos a consciência plena por aquilo que eu disse, relacionamento aos relacionamentos, aquilo que tu tens contigo. Porque é desde essa atmosfera interna que tu vais atrair, que tu vais tender a reagir ou a responder a certo tipo de ambiências que estão à tua volta. Conforme o ambiente dentro do teu avião, assim tu te vais sentir mais ou menos a leveza para te permitires subir, para que uma vez lá mais acima tu consigas ver outras coisas que quando cá estás mais, quando estamos mais pesados não conseguimos ver. Também é com o relacionamento que tu te permites ser inspirado por quem está ao teu lado. Se assim o outro lado também estiver disponível para isso e estiver com outro tipo de visão, um relacionamento deve-te inspirar, deve-te impulsionar, deve-te desafiar também. Deve ser um exemplo. Ok? Quantas pessoas estão neste momento em direto, Catarina? Ok. Fernanda, Lourdes. Alô. Ok. Não sei se alguém tem de vocês alguma partilha que queiram fazer, alguma questão que queiram colocar. Já coloquei aqui o microfone. Fernanda, gostava de ouvir a sua voz, Fernanda. Estou com saudades da sua voz. Sim. Alô? O que é que sentiram mais desafiante nesta. Estão a partilhar alguma coisa? Estão a escrever? É isso, Catarina? Ok. Lourdes, diz-me coisas. Não digas agora coisas. Alô? Pois isto de relacionamento é muito diga, realmente é muito complicado. Sim. É, Pois não é? é, acho, Relacionamentos. é muito, muito. Mas faz sentido aquilo que partilhamos? Sim, sim, muito, claro. Mas já parece que ainda é sempre mais o que se liga. Pois é. Há relações e há relações, não é? Não E é? muitas vezes dentro de nós próprios há mais relações do que relações dentro de nós, não é? Há mais cortes com partes de Pois, nós, umas que gostamos, outras que não gostamos, umas que adoramos ver, outras que não queremos admitir que as temos, quanto mais à nossa volta. Lá está é a verdade. trabalharmos connosco, não é? É que é, depois para nós estarmos bem connosco próprios já não é preciso trabalhar bem no Exatamente. nosso interior. É isso. Imagino, estou com outra pessoa, é bastante complicado.
Olha, uma palavra para esta apresentação que tu sintas neste momento. Uma palavra que tu sentes que faça sentido de acordo com aquilo que tu estás a sentir neste momento após esta exposição. Uma palavra. Comunicação não é fundamental, eu acho que também me falta muito isso, se calhar. Isso, isso mesmo. Sim. Hum. E tão importante é a comunicação, em primeiro lugar, connosco próprios, porque às vezes nós temos partes de nós que estão amordaçadas. Nós às vezes até mergulhamos no caos por fugir ao nosso silêncio, porque o nosso silêncio por vezes é demasiado ensurdecedor e temos medo do que possa sair lá de dentro do nosso silêncio, não é? Então tendemos a colocar conteúdo dentro do copo para nos distrairmos. Às vezes é importante nós desempacotarmos a carga que trazemos dentro do avião. Pois Obrigada, é. Miguel. É Isto não é fantástico. só, não é um mar de rosas às vezes. Às vezes há caixas que nós, epá, tem tão mau aspecto, pá, opá, eu não sei se quero abrir, eu não sei se quero abrir, mas depois nós vamos ver os frutos desse sacro ofício. Né? Como aquele código de Carl Jung: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Cada um tem que, num determinado momento, enfrentar os seus medos. Porque aquilo que nós tendemos a fugir corre atrás de nós. Se eu quero fugir da minha sombra, a sombra não tenho hipótese, ela vai atrás de mim. Qual é que é o teu relacionamento que está aí ao teu lado, Lourdes? Bom, Está aí alguém ao teu lado. é a minha mãe. Ok, um grande abraço à tua mãe. Como é que se chama a tua mãe? É Como é? Maria. Diz? Como é que se chama a tua mãe? Maria. Maria da Ascensão. Maria. Um grande abraço à tua mãe, Dona Maria. Abraço, Dona Maria. Muito boa noite para Ela deve estar si. aqui comigo. Ah, Ok. sempre boa noite para cima. Ah, está bem, boa noite Obrigado, para obrigado, Luz, pela tua partilha. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Fernanda, quer dizer alguma coisa? Fernanda, Fernanda, diga alguma coisa, Fernanda. Ok. Catarina, diz, liga o teu áudio. E fica assim? Sim. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu queria agradecer muito a clareza, a lucidez. A minha sensação, eu gostei tanto que espero que tantas pessoas possam ver e ter acesso a esta informação, que é tão útil não só para aquele que acorda primeiro, que acha que está a acordar primeiro, como para o outro. Para ambos os lados, a informação tão importante. Desde a questão de termos que primeiro tratar de nós, cuidar de nós, desde isso, logo aquela questão da matemática que aparecia, os três tipos de relacionamentos, da tal dependência, codependência, interdependência, de perceber a diferença entre ambos. É tanta informação útil, as três soluções, porque as pessoas pensam logo na questão da ruptura, há ali um caminho ainda a percorrer, tão importante, e que se cada um fizer o seu trabalho, ele pode ser percorrido. Gratidão. E espero que esta gravação seja vista por muitas pessoas e que tenham acesso a ela. Obrigada. Obrigado, Catarina. Realmente é verdade, não é? Tens de tirar o áudio daí. Já tiraste. Muitas vezes aquilo que acontece, não é? É quando as coisas começam a correr de uma forma menos doce no ambiente de um relacionamento, muitas vezes há aquela reação de querermos sair. Há características nossas que estão a ser demasiado expostas e atribuímos-las muitas vezes sendo o outro o causador delas terem vindo à superfície. Quando apenas o outro foi apenas um espelho de algo que já lá estava dentro de ti, desse tipo de carga que o avião estava a transportar, ok? Mas com o devido espaço, com a devida compreensão, com a devida paciência, com o devido diálogo e comunicação, ok? Pode também surgir esse espaço para haver esse desempacotar, esse perdão, esse ressignificar, não é?
E é por aí também que realmente o relacionamento pode se tornar uma escada para o sagrado, para o divino, porque por algum motivo, não é? É um sacramento, o matrimónio. Muito bem. Desejo-vos uma excelente continuação de uma ótima noite de sábado, dia 12. Quem assista mais tarde a esta gravação, espero que de alguma forma possa tirar algum tipo de proveito de toda esta temática. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar a mim ou algum dos outros elementos da Sementes do Ser na sala R, podem enviar mail para sementes8ser@gmail.com. E é isso. Bem-ajam pela vossa presença. Um excelente fim de semana, continuação de um excelente fim de semana, com uma boa atitude perante esse relacionamento contigo e com os demais. Ok? Um grande abraço. Estamos juntos.